Oi, gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então, convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta de Juliana Miliati. Christian, o que você pensa sobre o conceito de geração mimimi? Inclusive que alguns filósofos costumam falar por aí, não é um conceito conservador? Bacana, Juliana! Geração mimimi, mais ou menos a gente associa aí com a geração Z, com os milênios, com esses que estariam assim agora por volta de 20 anos, 18 anos, que estão entrando nas universidades e que muitos de fato ligam essa geração com a elevação de padrões de sofrimento, de suicídio, de mal-estar, né? Decorrentes de uma dificuldade assim, de entrar no mundo do trabalho, entrar no mundo das instituições, entrar no mundo da concorrência, entrar no mundo do choque e do conflito. Então a gente tem desde os hikikomores até aqueles que são nenéns, né, que nem trabalham nem estudam, aqueles que tinham, vamos dizer assim, personalidades evitativas e que de certa forma precederam essa geração mimimi, né? Como se no começo a gente tivesse então uma certa atitude de recuo em relação ao conflito e agora a gente tem uma espécie de nova compleição narcísica, e vamos entender que o narcisismo não é uma patologia e nem uma crítica em si. Muita gente diz, você é narcísico. Todos nós somos narcísicos, gente. Narcisismo diz respeito ao nosso funcionamento intersubjetivo, de reconhecimento, nosso laço social com os outros. Não tem laço social sem narcisismo. O que acontece, que a gente chama popularmente de narcisismo, são patologias narcísicas. Ou seja, um excesso de introspecção, um excesso de extrospecção, um excessivo autocentramento, uma fixação na imagem de si, no seu corpo, no seu envoltório imaginário, né? Isso então pode dar uma primeira pista de que o que eu entendo por geração mimimi é uma certa compleição narcísica, de como essa geração cria uma gramática de expectativas de reconhecimento muito acima do que ela vai efetivamente encontrar. Uma característica dessa geração, e que é uma característica que tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, interessante também, que é assim uma exigência de ser reconhecido nos termos que a pessoa reconhece como próprios a si, né? Vou repetir. Então, uma exigência de ser reconhecido pelo outro, pelo mundo, nos termos, na gramática, na linguagem que aquela pessoa elege e escolhe para ser reconhecida. Isso, vamos dizer, sinaliza um incremento assim do sentimento de adequação, do sentimento de conformidade a si, da ideia de respeito à forma como as pessoas são, né, na sua individualidade, na sua singularidade. Esse é o lado legal da geração mimimi, né? De valorizar que cada um tem a sua, uma obra de arte, cada um tem o seu universo com as suas regras, com o seu estado de mundo, e que deveria e poderia ser observado como assim um conjunto de valores harmônicos intrínsecos àquele universo, né? Ocorre que esse não é o único universo do mundo, tem outros, e por isso há então uma tensão, um choque, uma suscetibilidade, que seria uma
característica dessa geração. Então, se o outro não segue essa expectativa de assim partilhar da mesma linguagem, de acolher, de reconhecer o valor intrínseco daquela forma de vida, e ela entende que o outro está ameaçando, ele entende que o outro está invadindo, ele entende que o outro está sendo agressivo, ele entende que o outro está cometendo uma espécie de falta. Daí a associação do mimimi com a reclamação, né, daquela pessoa que se arroga impor como lei, a sua forma de entender o que é o reconhecimento. E não como os teóricos que me parecem mais pertinentes nessa matéria, como Honneth, como Hegel, como Habermas, num outro sentido, como Rawls, né? Esse teórico da justiça. Enfim, a maior parte dos que pensam essa problemática vão dizer assim, olha, no fundo o que a gente tem é uma espécie de negociação de conflito. Senhor e escravo, de luta por reconhecimento, e essa devia ser a lei mais geral. A geração mimimi, ela diz assim, eu quero que a minha forma de vida seja reconhecida sem que eu tenha que lutar por isso. Sem que eu tenha que dialogar e convencer e tomar uma posição e mostrar que a minha posição ela é melhor, é mais interessante, eticamente ou politicamente, que a sua. Né? Ela é mais interessante e melhor só porque ela é minha. Então isso cria uma suscetibilidade, isso cria também uma certa disposição ao ressentimento. Porque então quando o outro esbarra, quando o outro não nos acolhe, quando o outro não nos ama nos termos que a gente quer ser amado, na gramática que a gente quer ser amado, a gente entende que o outro está, vamos dizer assim, errado. Ele está violando um princípio que é uma lei, que é a minha lei. Em vez de, vamos dizer assim, entender que as relações elas estão baseadas numa disputa por reconhecimento e uma disputa para a gente saber qual é a lei desejante, de lei gozante que governa o nosso pacto social e nossas interações. Né? Então a geração mimimi não devia ser assim criticada porque são necessariamente vitimistas, são necessariamente crianças, né? que querem ser amados como mamãe e papai os amavam quando eles eram pequenos, por aquilo que eles eram, né? Pelo ser que eles eram, e não pelo que eles faziam, né? Que é uma gramática, vamos dizer assim, mais adulta, né? Ou mais própria do campo social, entendido como campo político, campo de conflito e não campo de harmonia. A geração mimimi, ela carrega em si um certo recuo, mas por outro lado ela introduz essa coisa muito interessante que é de nos convocar a reconhecer o outro nos termos do outro, né? Não só no nosso. Então a gente pode dizer, a geração mimimi é uma reação à geração au. A geração que morde, a geração que late, a geração que vai para cima, a geração que avança, que diz assim, ó, só que vale aqui é latido. E é uma reação que talvez está empreendendo uma conflitiva sem se apresentar exatamente como uma posição. Isso talvez virá, ou talvez é um desenvolvimento possível para essa geração, né, que sofre muito, a gente escuta isso no consultório, sofre muito com a prerrogativa de querer assim imaginar que não precisa tomar posição, de que assim escolher, de que ter um significante para os representar, de que se engajar em A ou em B, isso já é por si mesmo parte da gramática dos au-au-aus. Né? Eu queria me manter assim sem ter que estar em nenhuma caixinha, em nenhuma categoria, em nenhum significante, em nenhum semblante. Por quê? Porque, no fundo, o único semblante, caixinha, significante que eu gostaria são aqueles que eu escolho ou aqueles que pertencem à gramática que eu posso pré-definir e constituir, então, estabelecer, então, como minha identidade. Essa posição, ou, na verdade, é uma posição que demanda a não necessidade de tomada de posição. Então, manter-se num estado de transição entre o estudo e o trabalho, entre o namoro e o casamento, entre um gênero e outro, entre A ou B, esse cultivo do fluo, né? Esse cultivo do indeterminado, esse cultivo
da ambiguidade, e ela traz um lado interessante, né, como crítica da ambivalência, crítica do binarismo, mas ela também está repleto de sofrimento, de angústia sem nome, de angústia que muitas vezes quando assola o mimimi, se mostra como uma angústia muito primária, assim, porque é difícil para ele, inclusive, imaginar uma relação com o outro, né, que possa ajudá-lo, que possa tratá-lo, né, que possa tirá-lo dessa situação para um outro lugar, portanto, para uma outra posição. Tem gente que associa a geração mimimi com coitadismo, com, assim, a pessoa que quer ser boazinha, né, que é a pessoa do bem, então ela tá sempre reclamando porque os outros precisam amá-la e etc. Isso é um jeito muito simplório de entender o que está em jogo aí numa demanda, o que é uma reclamação. Porque você pode ser malzinho, né? Tem filósofo que adora fazer isso, né? Eu sou malvadão, eu gosto de falar as coisas como elas são, eu sou realmente aquela que é voz de não sei o que. Isso é a mesma coisa do mimimi, só que é a defesa da sua imagem, é a prerrogativa dos seus termos para ser reconhecido, só que o contrário, né? Vamos parar com essa enganação aí de usar categorias agressivo e passivo. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. O agressivo e passivo já estava antes, e a agressividade do mimimi é uma agressividade contida, geral, ampla e restrita, decorrente desse choque de gramáticas de reconhecimento. Não tem que ver com a essência da pessoa, pelo amor de São Dimas à tarde, né? As pessoas se dizem trágicas e recorrem na primeira oportunidade ao essencialismo e ocasião. Gente, mimimi também, na filosofia, assim, moderna, pós-moderna, sei lá o que, brasileira, precisa acabar, gente. Vamos levantar o padrão da conversa, né? Au, au, au. Geração mimimi, geração au, au, au. Para receber mais fragmentos do tio Cris aqui, geração X, que está vendo tudo isso de uma forma assim, um pouco de observatório, clique aqui no Aqueronta Movepo. Por hoje é só. A treta.